Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa semana 4 do nosso PET 2. Nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito das reações químicas. Nessa semana vai ser o básico sobre reações químicas e depois, no decorrer das próximas semanas e depois também nos próximos PETs, aí a gente vai detalhar mais algumas coisinhas de reações químicas, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de reação química, durante a reação química, os átomos que nós falamos na semana passada, aqueles da tabela periódica, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, eles vão permanecer intactos. Na realidade, durante uma reação química, existem moléculas. Essas moléculas, elas serão desmontadas e depois que elas são desmontadas, esses átomos se juntam para formar novas moléculas. Então, tem uma molécula, tem hidrogênio e tem um oxigênio, tá junto. Essa molécula ela é desmontada, quebrou. Esse hidrogênio vai se juntar com um outro átomo para formar uma outra molécula. Esse oxigênio vai se juntar com outro átomo para formar uma outra molécula. Então, aí nós temos o que? A ocorrência de uma reação química. Aqui eu coloquei a formação da molécula de água. Então, nós temos o que? Para formar a molécula de água, ó, nós temos o gás hidrogênio, que é o H2, que seriam essas duas moléculas que estão aqui no canto. O gás oxigênio, então aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio. A equação aqui não está balanceada, tá bom? Depois para frente que nós vamos falar de balanceamento de equação química. Então nós temos o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio. Essas moléculas elas vão se quebrar, vão ser montadas novamente, elas vão se rearranjar e nós temos no final a formação da molécula de água. Então, aqui está acontecendo o quê? Uma reação química, que é a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio formando a molécula de água. O que está antes da seta, nós chamamos de reagente. É o que precisa para acontecer a reação química. O que está depois da seta é o produto, o que foi produzido durante essa reação química. Depois, aqui olha, alguns exemplos de reações químicas que acontecem no nosso cotidiano. Nós temos a reação de oxidação de uma maçã cortada. Quando você corta a maçã, se você demorar para consumir, dá para ver que ela vai escurecendo. Então, ela vai ficando escura, por quê? Porque está acontecendo uma reação da maçã com o gás oxigênio da atmosfera. Então, esse processo é a oxidação, por isso que vai mudar de cor. Azedamento do vinho, quando o vinho estragou, o vinho estragou, pode ser o leite também, quando estraga, fica azedo. Então, ali está acontecendo um processo de reação química. A fotossíntese é o exemplo mais claro, mais estudado sobre reação química. É uma reação química realizada pela planta para que a planta produza o quê? O alimento dela, o alimento e o gás oxigênio. Automóvel em movimento. Se o carro está movimentando, é porque o que? Está acontecendo a combustão. A combustão é a queima do combustível que está acontecendo lá dentro do veículo. Essa queima do combustível, essa combustão, é um tipo de reação química que está acontecendo. A movimentação do músculo. Se nós estamos movimentando o músculo, é porque está acontecendo uma reação química para ocorrer a liberação de energia e aí sim nós vamos conseguir movimentar o nosso músculo. A queima da vela dá para ver certinho. A fumaça, aquela fumacinha preta que vai saindo conforme vai queimando a vela, o que é aquilo? É gás carbônico saindo, que está sendo produzido por essa reação de queima. Toda vez que nós falamos em queima é a mesma coisa de combustão. E toda queima é uma reação química que está acontecendo. Os incêndios, então, como eu acabei de falar, né? Toda queima é uma reação química. Acender o fogo. Quando você está acendendo fogo lá, o gás, aquela chama que está saindo ali, é uma reação química. O gás que está saindo do botijão lá, que está vindo, está formando aquele fogo, está acontecendo ali o quê? A queima, a combustão desse gás. Então, é reação química também. A fermentação da massa do pão. Então, você fez o pão, você vai colocar para crescer. O fermento que está ali, o fungo que está presente nesse fermento, ou se for um fermento químico, né? O pó royal lá,
que você está usando, o fermento em pó, está acontecendo o quê? Provocando o crescimento da massa, porque está produzindo gás carbônico, que é o que vai fazer a massa crescer. Então, é a reação química que está acontecendo. Aparecimento de ferrugem, até tem o desenho aqui, olha. A ferrugem, o que acontece? A reação ali do ferro, o metal, o ferro reagindo com o oxigênio, com a umidade do ar, vai fazer com que apareça a ferrugem. Então, isso também é um exemplo de reação química. Aqui, outros exemplos aqui, ó. Quando eu falo o que é uma reação química, são transformações que ocorrem entre substâncias com o surgimento de novos produtos. Toda vez que eu tenho uma reação química, eu vou ter depois o surgimento de um novo produto. Então, olha, a queima, quando eu falo da queima da vela, a queima da gasolina, vai estar formando o quê? Gás carbônico, que vai estar sendo liberado. A chama do fogão tem a formação de uma nova substância. Ali nós temos o quê? Gás saindo, formou o fogo, e esse fogo tem a liberação ali de gás carbônico toda vez que tem uma queima, uma combustão. Então eu tenho que entender que toda vez que ocorre uma transformação química ou uma reação química, está surgindo uma nova substância ali. Aqui é o exemplo da fotossíntese. No caso da fotossíntese, ó, a planta vai precisar o quê? Ela vai absorver o gás carbônico, a água, a luz, porque ela precisa da energia luminosa, da luz para realizar a fotossíntese, e lá no cloroplasto, que fica na folha, que é a organela responsável pela realização da fotossíntese, ocorre essa reação química. E essas substâncias vão ser transformadas em quê? Em gás oxigênio, que vai ser liberado para a atmosfera para ser usado na respiração, e em glicose, que é o alimento da planta. Então, nós temos gás carbônico e água, no final formando novas substâncias, glicose e gás oxigênio. Depois, continuando aqui, ó. Aqui eu coloquei algumas reações químicas, elas vão acontecer sobre determinadas circunstâncias. Fornecimento de calor, tem reação que para que ela aconteça precisa o quê? De calor, senão ela não vai acontecer. Tem reação que precisa do quê? De eletricidade. Então, às vezes, para que a reação aconteça, precisa de algo para estimular essa reação. Então, pode ser calor, pode ser eletricidade? Pode. Aqui, olha, as reações químicas costumam ocorrer acompanhada de alguns efeitos, que aí você consegue perceber que aconteceu aquela reação, como se fosse uma dica de que a reação está acontecendo. O mais comum aqui, saída de gases. Quando você coloca bicarbonato, por exemplo, no vinagre, vai fervecer, né? Sobe. E você vê gás saindo. Então, essa saída de gás é o que? Me mostra que tem uma reação química acontecendo. Olha essa chaminé aqui. Está acontecendo a queima numa determinada empresa, nós não sabemos aqui do que se trata, mas está liberando, olha a quantidade de gás que está sendo produzido e está sendo liberado para a atmosfera. Então, aqui me indica que está acontecendo uma reação. A formação de precipitado é quando forma partículas sólidas, e essas partículas sólidas elas vão para o fundo do recipiente. Então, quando forma partículas sólidas, esse precipitado, e eles vão ali para o fundo do recipiente, isso também me mostra que formou uma nova substância. Então, que aconteceu uma reação química. A mudança de cor. Mudança de cor, quando você mistura substâncias, principalmente em laboratório, dá para ver certinho, mudou de cor, que aconteceu uma reação química ali. Tem uma que nós fazemos em laboratório, quando estamos na forma presencial, para verificar, por exemplo, o amido. Então, você pega, pode ser feito com batata, você pega a batata, corta ela, batata é rica em amido, e pinga Lugol, que chama. Se tiver amido, que é um tipo de carboidrato, muda de cor, fica roxo, um azulado, meio roxo. Se não tiver carboidrato, permanece amarelo, que o Lugol ele é amarelo. Então, a hora que você pinga, muda de cor. Então, você percebe que aconteceu o que ali? Uma reação. A reação do amido com o Lugol. Então, mudou de cor. A alteração do calor também é uma reação que está acontecendo. Pode ter essa mudança de temperatura
quando acontece a reação química também. Aqui eu coloquei a diferença de fenômeno químico e físico, porque tem exercício que vai comentar alguma coisa para vocês poderem entender. Quando eu falo de um fenômeno físico, o fenômeno físico, ele acontece, mas ele não altera a propriedade da matéria, ele não vai alterar aquela matéria. Se você pega uma pedra de gelo, água no estado sólido, vou deixar na temperatura ambiente, vai derreter. Deixou de ser água? Mudou o estado físico. Estava no estado sólido, passou para o estado líquido, mas continua sendo água do mesmo jeito, não deixou de ser água, não alterou as propriedades dessa matéria. H2O, a água do mesmo jeito, só mudou o estado físico. Se eu pego essa água líquida e ponho para ferver, passou para o estado gasoso. Ah, tá bom. Estado gasoso, mas continua sendo água do mesmo jeito, só teve a mudança de estado físico. Então, toda vez que for uma mudança de estado físico, é fenômeno físico. Sublimação, nós já falamos das mudanças de estado físico. Sublimação, a solidificação, a fusão, evaporação. Então, essas mudanças de estado físico são fenômenos físicos, porque só vai mudar o estado que está a matéria, não deixa de ser aquela matéria, não vai se transformar em outra coisa. Aqui tem um exemplo também, ó, rasgando papel. Se você pega um papel e rasga papel, deixou de ser papel? Peguei uma folha e rasguei. Tá em pedacinhos ali, mas continua sendo papel do mesmo jeito, eu não alterei a matéria. A latinha que tem um exemplo aí amassado, ela estava sem amassar, eu amassei. Foi um fenômeno físico, amassei a latinha, mas não deixou de ser essa latinha. Eu não alterei o material, eu não fiz surgir uma nova substância. Então, o fenômeno físico permanece da mesma forma. Eu não vou alterar as propriedades dessa matéria. Aqui outros exemplos, né? Água fervendo, papel amassado, o vidro quando quebra, o cubo de gelo derretendo. Então, são exemplos de fenômenos físicos, que são os fenômenos que não alteram a natureza da matéria. O fenômeno químico. O fenômeno químico já é uma reação química que está acontecendo. Se está acontecendo uma reação química, está ocorrendo o quê? A formação de uma nova substância. Eu estou alterando a propriedade da matéria, eu estou formando uma substância nova. A ferrugem. Não tinha ferrugem, surgiu a ferrugem ali, foi uma reação, teve a umidade, o oxigênio com o ferro ali e fez surgir a ferrugem. Surgiu uma coisa nova. O papel queimado. Na hora que você queima o papel, está liberando o fogo, está queimando, lembra, combustão. Toda vez que for queima, combustão, é um fenômeno químico, é uma reação química. Vai até sair gás carbônico na hora que você está queimando, que é a fumacinha preta. O alimento, aí está o exemplo da maçã, quando apodrece, ela não vai mudar de cor, ela não vai ficando escura. Então, o que? Está formando uma substância nova ali, está mudando a cor. Então, isso me indica o quê? Que está acontecendo uma reação química, que nada mais é do que um fenômeno químico. Aqui os fogos de artifício, quando está queimando, né? Lembra, queima, toda vez que for queima, fenômeno químico. A fruta, quando apodrece, qualquer tipo de fruta. A madeira queimando, o prego enferrujado. Então, os fenômenos químicos, eles ocorrem quando se formam novas substâncias, quando se altera a propriedade da matéria. Aí vamos lá, já vamos para as questões, como eu disse, essa semana é mais basiquinho. Questão número 1. 3 das evidências da ocorrência de transformação química são mudança de cor, a mudança de cheiro e a produção de gás. Pode acontecer as 3, pode acontecer uma só, tá bom? Então, ó, essas 3 evidências são observadas conjuntamente quando? Então, eu quero saber, dessas reações químicas citadas, em qual delas acontece os 3 itens citados? O primeiro, uma esponja de aço exposta ao ar úmido fica enferrujada. Ficou enferrujado, vai o quê? Mudar de cor. Mas eu não tenho, por exemplo, produção de gás. Então, essa não. A massa de um bolo é assada em forno de fogão a gás. Quando você assa a massa do bolo, pensa naquela massa amarelinha que você pôs. Ela ficou marronzinha. Mudou de cor? Mudou. O cheiro, na hora que vai assando, deu até fome. Que bolinho quentinho na hora. Vai mudar aquele cheiro, aquele bolo que se espalha pela casa? Sim. Tem produção de gás? Tem. Porque o que vai fazer a massa crescer? Que nós já falamos.
o gás carbônico que está sendo produzido é que vai estufando essa massa e fazendo essa massa crescer. Então, a resposta é a letra B, que vai acontecer com a massa do bolo sendo assada, mudança de cor, mudança de cheiro e a produção de gás. Acontece essas três evidências no caso da letra B. Então, a resposta vai ser a letra B. Questão número 2. Para que uma transformação química esteja em estado de equilíbrio dinâmico, é necessário, entre outros fatores, que, para a reação química estar em equilíbrio, a velocidade da reação tem que ser a mesma do reagente para o produto quanto do produto para o reagente. Então, o que eu tenho que pensar? Letra A. Os reagentes e produtos sejam incolores. Para uma reação química, ela está em equilíbrio, tem que ser incolor? Não, cada substância que vai reagir ali tem incolor, tem branca, tem azul, tem verde, tem amarela, não tem que ser incolor. Não é isso que vai determinar o equilíbrio de uma reação. Letra B. Os reagentes e produtos estejam em estado físico diferente? Tem que ser um sólido, um líquido? Não. Para acontecer uma reação, essa reação está em equilíbrio, pode ser dois líquidos, né? Posso misturar sólido com sólido, então não tem que ser um em cada estado. Essa também não. Letra C. Haja liberação de calor do sistema para o ambiente? Não, para estar em equilíbrio, a reação química, ela pode liberar ou ela pode absorver calor. Então, isso não é uma condição para que uma reação esteja em equilíbrio. Haja coexistência, tem que existir ao mesmo tempo reagente e produto no sistema? Tem. Para a reação estar em equilíbrio, ó, lembra a setinha que eu mostrei lá no começo? Tem os reagentes e os produtos. Isso é uma reação em equilíbrio. Tem ali o reagente, o nome já fala, está reagindo para produzir algo. Isso é uma condição para que a reação esteja em equilíbrio dinâmico. Tem que ter reagente, tem que ter produto. Então, isso, porque se está reagindo de um lado, está produzindo do outro, né? Reage aqui, produz aqui, reage aqui, produz aqui. Então, a resposta é a letra D. Questão número 3. Uma transformação química pode ser exemplificada pela transformação química, é a mesma coisa de reação química, de fenômeno químico. Evaporação da água do mar. Lembra que eu falei, toda vez que for mudança de estado físico, é fenômeno físico. Então, a letra A não é. A é físico. Fusão do gelo, físico. Digestão dos alimentos. O que é a digestão? Digestão dos alimentos é uma reação química que vai acontecer. Então, é um processo químico que está acontecendo no estômago, no intestino delgado, para que depois esses alimentos sejam absorvidos. Então, a digestão do alimento é uma reação química que está acontecendo. Então, a resposta é a letra C. Questão número 4. Peraí que tá tampando, deixa eu ler aqui. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas, que são as reações químicas. Aquecer uma panela de alumínio. Quando você põe a panela no fogo para esquentar, vai deixar de ser panela de alumínio? Ela vai ficar quente, mas continua sendo panela de alumínio do mesmo jeito. Então, a primeira é físico. Acender um fósforo. Quando você acende o fósforo, ele vai queimando, dá para ver que vai saindo até aquela fumacinha, que é gás carbônico que está sendo liberado. Toda vez que queima, lembra, queima, combustão, é fenômeno químico. Então, a 2 é químico. Ferver a água. Você está fervendo a água, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Vai deixar de ser água? Não. Então, isso é físico. Queimar açúcar para fazer caramelo. Quando você põe um açúcar na panela, deixa ele queimar, depois você põe um pouco de água, né, faz aquele caramelo, não vai ficar diferente? Então, ó, era açúcar, agora virou um caramelo. Aí é um fenômeno químico que está acontecendo. Fazer o gelo. Fazer o gelo é pegar água líquida, põe lá na geladeira e aí vai virar no freezer, né? E vai virar, ou congelador, né? Vai virar água no estado sólido. Deixou de ser água? Não. Então, é fenômeno físico. E aqui está pedindo para marcar quais são fenômenos químicos, transformações químicas. Então, vai ser o número 2, que é acender o fósforo, e queimar açúcar para fazer o caramelo. Então, é a alternativa B, 2 e 4. Aqui, gente,
A minha letra B apareceu um 3 a mais aqui, que foi erro meu na hora de copiar e para montar os slides, tá bom? Então, é a letra B, 2 e 4. E a última questão. Os fenômenos abaixo que envolvem reações químicas são... Quero saber o que é reação química. Digestão dos alimentos. Acabamos de falar que é uma reação química que acontece no tubo digestório. Enferrujamento de uma calha, também. Vai aparecer a ferrugem, surgiu algo diferente. Explosão da dinamite, explosão, queima, toda vez que há queima, né? É fenômeno químico também, é uma reação química. Fusão do gelo, derreteu o gelo. Não, só mudou de estado físico. Queda da neve, vai cair a neve, a água ficou no estado sólido, caiu ali, só mudou o estado físico. Então, também não é químico. Combustão do álcool de um automóvel, é a queima do álcool para gerar energia para fazer o motor do carro se mover. Aí é químico. Combustão é a queima, então, químico. Sublimação da naftalina, que é mudança de estado físico, a naftalina passar direto do estado sólido para o estado gasoso. Mudança de estado físico é fenômeno físico. Aí está assim, D como resposta, a soma do número, D como resposta, a soma dos números das proposições corretas. Então, o que é reação química aqui? É o número 1, o 2, o 4 e o 32. Somando tudo, 39, tá? Então, a resposta final, 39. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos a introdução de reações químicas, tá? Tenham entendido a resolução das questões, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês me enviarem que eu respondo para vocês. Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!